Boa noite, povo, boa noite, mulheres, nossos telespectadores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de hoje. Aqui nosso espaço é para informação, troca e fortalecimento. Vamos falar sobre os direitos das mulheres, conquistas históricas, desafios atuais, principalmente como cada uma de nós pode se sentir mais segura, empoderada e consciente do seu valor. Estamos com a nossa querida, maravilhosa, empoderadíssima mãe Ivanete de Ançã. Boa noite, mãe Ivanete. Boa noite, doutora Jandira. Boa noite, mulheres maravilhosas, mulheres determinadas, guerreiras. Estamos aqui para somar junto com vocês, mulheres, os homens, crianças, dando um caminho, junto com a doutora Jandira, dando uma resposta para dores, para caminhos que cada um de nós necessita. Então, direitos não são favores, são conquistas que nos pertencem. Vamos juntas nessa jornada de conhecimento e transformação. Exatamente. Então, o que significa na prática falar sobre o direito das mulheres? Então, falar sobre o direito das mulheres, ele significa garantir a elas a igualdade de gênero, autonomia, a proteção contra a discriminação e violência, né? Isso abrange direitos civis, políticos, econômicos, sociais, oportunidades e direitos fundamentais. Coisas que estão previstas nas nossas leis, na nossa Constituição. E, enfim, nós estamos aqui para discutir, para falar sobre isso. Para falar sobre esse assunto, né, doutora? Exatamente. Esse e muitos outros assuntos de interesse de cada família, de cada pai, de cada mãe, de adolescente, direito do adolescente também. Mas também falar de uma forma que todos possam entender como funciona o seu direito. Direito e deveres, deixando sempre bem claro. Se tem direitos, tem deveres também. Tá bom, meu povo? Vamos entrando aí, curtindo a TV Fênix, o Papo de Saia, curtindo, compartilhando, comentando, conversando aqui comigo e com a doutora Jandira. Fazendo perguntas que a gente está aqui para responder, né? Lógico que assim, dentro do limite do nosso tema de hoje. Exato. Né? Nós teremos muitos outros temas, nós temos muita coisa para compartilhar, né? Então, dentro do nosso tema de hoje, que é as garantias para as mulheres, que é falar sobre as mais diversos tipos de violência. Sobre isso, perguntem que nós respondemos. A gente responde. Né? Vamos interagir, meu povo. Então, estamos aqui com, como falamos, a Constituição ela traz previsões também, traz previsões e garantias para as mulheres. Infelizmente, nós temos nós precisamos ter essas previsões legais, porque o nosso universo ele ainda é extremamente machista. E isso Exatamente. Isso é complicado, é triste, porque o machismo ele vem de berço. Aliás, a criança não nasce machista. Lá atrás, né? A criança não nasce machista. Ela se torna machista. Então, dentro dos direitos e garantias da mulher na Constituição Federal, estão direito à igualdade, né? Mulheres e homens devem ter os mesmos direitos e deveres. Né? Infelizmente, não temos. Sem qualquer tipo de discriminação, né, gente? Direitos iguais. E não são os direitos iguais, é a equidade, né? A igualdade, ela requer também a equidade. Vida, liberdade e segurança. Gente, como falar hoje de vida, liberdade e segurança? Com tantos casos de feminicídio, com tantos casos de estupro, com tantas histórias que nós ouvimos, com tantas mulheres que nós estamos perdendo. Como falar sobre isso, mãe Ivanete de Ançã? É difícil, gente. É muito difícil porque a gente, doutora Jandira, com seus clientes, né, vê relatos. Eu, como mãe, orientadora espiritual, também a gente ouve relatos assim, ó, que não tem como o ser humano chegou nessa
É absurdo, gente, é absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever as histórias. Algumas eu e a doutora Jandira vamos contar aqui, né, alguns fatos, algumas histórias, sempre passando para vocês que são histórias verídicas, sem exposição de ninguém, mas falando o que realmente está acontecendo aí fora com nossas mulheres, com nossas crianças, meninas, adolescentes, né, doutora? Né? Então, Nossos bebês, para que não falar, nossos bebês, isso é triste. Né? Direito à dignidade. Gente, tem que ter uma previsão legal que a mulher tem direito à dignidade. Gente, isso é muito triste. Isso é um direito, é um princípio fundamental. É assegurado pela Constituição Federal que a mulher possa ser tratada com respeito. Direitos sociais. Os direitos sociais, na verdade, direitos sociais, essas previsões, elas abrangem também os direitos de crianças, homens, enfim. Mas acesso à educação, saúde, há muito pouco tempo, eu estava lendo alguma coisa, mãe Ivanete, sobre os períodos. A nossa Constituição, ela quebrou uma linha onde a mulher, há muito pouco tempo, ela não tinha como viajar sem autorização do marido. Não é? As mulheres precisavam de uma autorização. Eu autorizo fulana de tal, fulano de tal, autorizo fulana de tal a viajar para tal país, né? Vamos falar das classes mais altas, que é chocante, porque geralmente as classes mais baixas é que tem. E, doutora, tu falando sobre isso, a gente lembra que passa do pai, passa para o marido, né? Não sei me expressar em termos jurídicos, mas essa autorização, né? Como isso? O pai manda, filha obedece, esposa obedece, casa, depois tem que ter autorização do marido. E muitas vezes, até hoje, né, gente, tem mães que tem que ter autorização de filhos. Pois é. Né? Tem esses outros casos de abuso também, né? Exatamente. E vem de gerações lá atrás. Bisavós, tataravós. E existem alguns casos hoje em dia, na modernidade do dia, da internet, né? De tudo que a gente vem evoluindo. Ainda existe, gente. Ainda existe. Muito. E não vamos muito longe. São pessoas, muitas vezes pessoas com um bom nível cultural, um bom nível social, que estão sendo mantidas numa violência psicológica dentro de um contexto que é inacreditável, né? Aqui, dentro desses direitos, um direito que é impressionante, direitos reprodutivos. Gente, há pouco tempo atrás, a mulher não podia, o corpo não era dela, o corpo era do marido. Enfim, o marido que dizia se ia ter filho, se não ia, ele que determinava se ia ter filho ou não ia. As mulheres não podiam tomar anticoncepcional. Mas isso também é uma forma de abuso, né, doutora? É uma forma de abuso. Participação política. Em 1934, a mulher conseguiu o direito ao voto. E só em 1988 que foi fortalecido esse direito. Quer dizer, as mulheres não tinham direito a votar, as mulheres eram uma coisa, né? As mulheres eram uma propriedade dos maridos. Para servir. Na verdade, elas eram era vista para servir, o homem. Exatamente. De várias formas, né? Os direitos ao trabalho. Doutora, deixa só eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Eloy. Boa noite, Zaira. Boa noite, Lauro. Boa noite, Maria Cristina. Boa Querida, noite, beijo, Maria Cristina. Minha sócia maravilhosa. Boa noite, Manuel. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rita. Boa noite, Renato. Boa noite, Bruno. Boa noite, Manuel. Boa noite, Pai Juarez de Oxalá. Boa noite, sua bênção, meu pai. Sua bênção. Meu vô. Então, continuando a falar sobre os direitos que são garantias na Constituição, os direitos na família também, né? Então, tipo, a igualdade dos direitos entre as mulheres e os homens no casamento.
Então, as mulheres não tinham direito a absolutamente nada. Doutora, o Bruno, ele comentou aqui, ó, o preconceito é estrutural, vem da cultura, infelizmente. É verdade, Exato. verdade. Exatamente. É verdade, meu filho. Então, a gente deu uma pincelada nos direitos das mulheres, mas hoje o nosso foco é falar um pouco sobre as violências. Né? Uhum. A gente está no mês em que todo mundo está falando sobre o câncer de mama, que é o Outubro Rosa, necessário. É um assunto muito importante, né? Inclusive, muitas mulheres sofrem, não só por causa do câncer. Muitas mulheres sofrem porque nesse período tão delicado, tão complicado e doloroso, alguns maridos deixam das mulheres. Vão embora porque elas deixaram de ser aquelas mulheres... aquela mulher no contexto que eles gostariam que fosse. Mas sabe, doutora, chegando nesse assunto, eu queria só comentar, eu tenho uma conhecida, uma pessoa que eu conheci, que ela teve câncer no colo do útero, tá? Ela tinha 2 filhos pequenos, e ela engravidou, e ela tinha que escolher entre se proteger, né, tratar o câncer, ou dar continuidade à gravidez. Relutou, os médicos aconselharam, foi para psicólogo. Todo o acompanhamento ela teve, mas não do marido. Ela ia para químio sozinha, ela pegava ônibus, ela voltava morrendo de dor, ela chegava em casa, tinha que cuidar das crianças, tinha que cozinhar, lavar, passar. Não tinha um apoio. Hoje ela é uma grande mulher, se separou, né? Os filhos já estão grandes, são os apoios dela, né? Os 2 filhos moram em Florianópolis. Mas eu acompanhei na minha adolescência essa pessoa e eu vi o quanto o apoio é necessário. Sim. Porque se ela não tivesse o apoio dos hospitais, dos médicos, psicólogos, psiquiatras, para ela ter esse equilíbrio, hoje ela não seria a mulher que ela é, Sim. que é uma mulher de negócio empoderada também, com os filhos maravilhosos, criados e bem encaminhados. Para ver como é importante, mesmo ela não tendo o apoio, ela conseguiu vencer. Do familiar, do marido, do que era para ser a base dela ali, deveria estar do lado nesse dela, momento. Né? Não. Gente, vocês não fazem ideia como é importante o apoio a essas mulheres. E eu não digo só do câncer de mama, do câncer de útero, do câncer em si. Eu estou dizendo em várias situações. O apoio é necessário para que a mulher continue essa jornada, essa caminhada na vida dela. Às vezes, a gente apoia. Gente, o apoio pode ser uma palavra, um abraço, vamos lá, tô contigo, vai no médico, eu vou junto, precisa se dirigir a algum local, precisa conversar, quer tomar um café e desabafar. Gente, o apoio é N formas. Sim, até ir, de repente, na casa fazer um cafezinho para a pessoa, porque a pessoa está tão debilitada que ela não consegue. Ou, de repente, tem mais filhos. Vou levar os teus filhos para minha casa, alguém, lógico, amigo, amigas, né, para dar um apoio para que essa mulher consiga se recuperar, né, que é muito triste. A mãe Ivanete estava falando sobre essa mulher, e eu recordei de um fato que eu li ontem. Foi a coisa mais incrível. Uma mulher, ela teve câncer de útero no início e descobriu no início da gestação o câncer de útero. E ela ficou nesse impasse também. Só que eles fizeram, eu não sei se foi a primeira cirurgia, eles retiraram o útero dela, retiraram o câncer e fizeram toda a cirurgia fizeram, sei lá o que fizeram, da forma que fizeram, né? Mas retiraram o câncer, ela grávida, sem fazer químio nem nada. Sim. E ela conseguiu ir até a 37ª semana. Teve uma criança perfeita, saudável, ela ficou muito bem, o câncer foi embora. Então, tipo, a tecnologia, os avanços da medicina são... É extraordinário, extraordinário, né? Não tem, assim, o que... Mas a questão
Gente, que a doutora está falando, a gente só dá uma palhinha, Uma né, palhinha. doutora, sobre o Outubro Rosa, a prevenção, o cuidado da mulher, contando histórias verídicas, vivenciadas, né, com outras mulheres, mas o assunto é outro. É sobre mulheres, mas é outro. Infelizmente, temos que conversar sobre isso, prevenir sobre isso, dar um caminho sobre esse assunto, né, doutora? Exatamente. Qual é o assunto do programa de estreia do Papo de Saia na TV Fênix de hoje, doutora? Então, hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher, né? Os vários tipos de violência contra a mulher. Mas com foco na violência virtual. Na violência virtual. E assim, de pronto, o que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho sobre a Maria da Penha, né? Maria da Penha é uma sobrevivente, uma vencedora, uma guerreira voraz na luta contra a violência doméstica. Essa mulher, Maria da Penha Maia Fernandes, é uma farmacêutica cearense. Ela ficou paraplégica após o marido tentar assassinar ela por 2 vezes. 2 vezes. E ela tinha feito denúncias. Ela não foi... Para a gente ver, ela é uma pessoa estudada, é uma pessoa de um bom nível social, e ainda assim, e o marido dela também era, né, no caso. Era uma mulher ativa, né? Ativa, uma mulher guerreira, uma mulher empoderada, e ainda assim, ela teve um marido que tentou assassiná-la, pelo fato dela ser mulher. Né? Então, ela aos 32 anos, ela denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, por isso que, em razão dela ter ficado tetraplégica, em razão dela ter ficado, dessas duas tentativas de assassinato e das denúncias que ela já tinha feito e não tinha sido ouvida, porque hoje até é difícil, ainda as mulheres vão nas delegacias e são zombadas pelos atendentes, ou enfim, por quem está não lá tem que o amparo necessário, o acolhimento deveria necessário, estar lá para né? acolher, né? Então, e ela, em razão disso, gerou a lei 11.340 de 2006, que ela criou mecanismos para prevenir, para coibir e prevenir a violência doméstica. Né? Então, é triste, mas assim, em razão de quase um assassinato, se cria uma lei. Uma lei. Né? As mulheres precisam... Quantas vezes precisa ser agredida para poder ter a sua defesa, né? Para poder ter o seu direito garantido, direito à vida, direito à liberdade, enfim. Nós estamos lutando... permanentemente, a nossa luta ela é diária, ela é minuto a minuto, segundo a segundo. Exatamente. Porque não é só a violência física ou a tentativa de assassinato. São todas as violências que a gente sofre. São vários tipos de violência. Né? Então, assim, o que aconteceu? Com a Lei Maria da Penha, o que aconteceu? A criação de juizados especializados em violência doméstica. Então, hoje a gente tem isso na competência civil e criminal. Nós temos a previsão de medidas protetivas de urgência, que antigamente não existia. Né? Antes da Maria da Penha não existia medida protetiva. Então, o agressor, ele agredia e ele estava lá juntinho. Ele agredia do jeito que ele quisesse, e quando ele quisesse, e continuava lá. Se não fosse preso, ele continuava lá. Se não matasse, né? Aumento de pena de reclusão. Doutora, a Ana Paula está tecendo elogios sobre a senhora, sobre a maneira de se expressar, que eles estão tendo um bom entendimento. Ah, que bom. Né? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Essa é a vocês entenderem nossa intenção, o que estamos passando para vocês. O programa, na verdade, assim, a gente... Por que a gente pensou e criou, e esse programa nasceu para trazer informações e para também ajudar a empoderar as mulheres. Claro que nós não vamos falar só de mulheres. Nosso programa ele vai ser variado. Sim, né? Nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre homens. Né? Sobre homens. Porque
devemos falar sobre eles também, eles fazem parte da nossa vida. Uhum. Os agressores a gente tira fora, né? Exato. Mas o nosso programa é para isso, ele é para informação, ele é para, enfim, para que vocês possam também trazer para nós relatos, Histórias, a dúvidas, né, doutora? a gente quer contribuir com vocês e vocês contribuírem com a gente, né? Então, continuando aqui com o que a Lei Maria da Penha trouxe. Então, aumento de reclusão para até 3 anos e possibilidade de prisão em flagrante ou preventiva para o agressor em crimes de violência doméstica, eu acho isso muito pouco. Isso é triste. E a definição para os diferentes tipos de violência doméstica, incluindo física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Né? Mãe Ivanete, quer falar alguma coisa sobre... Ou algum relato sobre? Gente, esse programa esse tema é para mulheres, mas também tem outros relatos de homens sendo agredido. Aí eu ouvi um comentário assim, como assim? Tu deixa a mulher te bater? Gente, isso já é um preconceito, né? E tem homens que também são agredidos, né? E isso também a gente vai buscar informação para passar, né, doutora? Sim. Existem vários tipos de agressões. Então a gente vai buscar para ajudar todos, não é só a mulher, né? A mulher, na verdade, a gente tem essas previsões legais justamente porque a mulher, é o sexo frágil. Sim, ela é... Nós nunca vamos ter a força de um homem. Então a gente não vai conseguir... A gente nunca vai conseguir brigar, lutar com um homem com a mesma força que ele vai... Se ele estiver agredindo, eu não vou conseguir agredir de volta. Com a mesma força. Não tem como. A gente é mais frágil, a nossa estrutura é mais frágil, né? Então, sim, nós somos do sexo frágil, mas somos empoderadas. Né? Somos do sexo frágil, mas muito mais fortes que os homens. Não no sentido de força física. No restante, sim. No restante. Né? E vamos defender. Nos defender. Então, como é que as mulheres fazem as denúncias? No caso de violência. De violência. Nós temos aqui, então, registro de ocorrência na delegacia, que vai, no caso de Maria da Penha. Sim. Tá? Que vai ser encaminhado o caso ao Ministério Público e ao juiz. Aí lembrando do que nós acabamos de falar. Muitas mulheres chegam na delegacia e são hostilizadas, ou elas vão 2, 3 vezes. Fala sobre o relato, doutora, aquele que tu me contou sobre a pessoa que foi denunciar. Gente, é um absurdo, vocês não têm noção. Aí chega a pessoa na delegacia, e aí o fato... Porque assim, muitas mulheres são agredidas e elas acabam voltando para o agressor. Uhum. Por quê? Ou porque elas têm filhos menores, né? E aí, ou porque tem a família, que, meu Deus, tu vai acabar com o teu casamento. Ou porque tem uma dependência financeira. Ou uma dependência emocional mesmo, né? Não necessariamente. Tem muitas mulheres que têm uma independência financeira e são dependentes emocionalmente de tal forma que, nossa, elas rastejam, enfim. E chega na delegacia e são hostilizadas no sentido assim de novo aqui? Tu gosta de apanhar. Tá aqui de novo? O que tá fazendo aqui se tu vai voltar pro fulano, né? Então, É que tem vários lados, né, doutora? Vários lados nessa função de denúncia. Mas o mais importante para o órgão público é amparar. Se vai voltar, se não vai voltar. É problema dela. Exato. É problema dela. Mas o primeiro contato, o primeiro amparo tem que partir. Sim. E a rede pública, né? Sim. Porque senão vou continuar sendo agredida aqui porque não resolve. Não, e a denúncia é muito importante, né? Exatamente. É muito importante a mulher denunciar. Né? Nós tivemos um caso de uma na verdade era uma amiga, né? Ela não foi minha cliente nessa situação. O marido drogadito,
quebrou janela, tentou entrar na casa, fez um escarcéu. E aí fomos na delegacia com ela. Chegando lá, a pessoa que estava, nem vou dizer quem, a pessoa que estava atendendo, ela perguntou, tá, mas ele te agrediu? Aí ela disse, não. Aí a pessoa disse assim, tá, mas se ele não te agrediu, como que tu quer uma medida protetiva? Ela disse, não, mas é que eu tenho medo. Aí a pessoa disse, então, tu troca a fechadura, faz isso, faz aquilo. Aí eu falei porque eu sou muito calma na hora de falar, quando se trata de... Aí eu falei para ela, não, o problema é que, de repente, na segunda-feira, isso era uma sexta-feira de noite. Ela ficaria final de semana, porque as delegacias, infelizmente, a maioria das delegacias no litoral não funcionam no final de semana, né? E aí eu falei, o meu receio não é ela poder trocar a fechadura, ela vai trocar. Sim, lógico que vai. Se prevenir. Mas será que ela vai ter tempo de ligar para a polícia? No momento em que ele entrar dentro da casa? Não sei. Não sei se vai ter tempo. Muitas mulheres não conseguem ter tempo de fazer a denúncia. É complicado. Né? E aí ela fez a ocorrência e no domingo, no sábado de tarde, ela já estava com a medida protetiva. Uhum. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Qual é o direito da mulher quando chega no balcão de uma delegacia para fazer uma denúncia? Assim. Ela precisa ficar exposta? Não, ela precisa falar para todo mundo ouvir? Não. Como é que funciona? Nós temos em algumas delegacias a sala rosa. Né? Então, as delegacias que têm a sala rosa, elas... algumas que já estão mais com o sistema mais avançado, elas têm uma pessoa uma mulher para receber, para acolher, para fazer toda... E para fazer a ocorrência. Então, essa mulher chega, ela consegue conversar com uma mulher, ela consegue chorar, expor tudo que ela está passando e fazer o seu boletim de ocorrência com dignidade. Mas, infelizmente, não são todas as delegacias que têm. E, infelizmente, também, o poder público não consegue obrigar todas as delegacias a terem uma sala rosa, porque demanda dinheiro. Tem que ter uma pessoa especializada naquele assunto, uma pessoa que vai tratar só daquilo ali, né? E o nosso poder público não está tão preocupado assim com as mulheres. Com as mulheres. Né? Então, assim, as medidas contra o agressor, quais são? Afastamento. Doutora, a Patrícia Santos está dando boa noite. Boa noite, minha amiga Patrícia. A Renata Soares. Renatinha. A Carlinha. Carlinha, beijo. A Duda. Dudinha, beijo. Boa noite, mulheres lindas e maravilhosas. A Patrícia, deixa eu só contar. A Patrícia, ela é assídua do programa Povo de Axé. É a mesma minha amiga que é assídua do programa Povo de Axé. Então, seja muito maravilhosa, querida. Então, falando, afastamento do agressor do lar, a proibição de que ele se aproxime da vítima, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e suspensão de posse ou restrição de arma. É uma coisa que dá certo? Não. É difícil, né? Alguns casos até que vai, mas a grande maioria, que agora está com essa situação da tornozeleira para agressores de mulheres, de violência doméstica, enfim. Só que nós temos, eu nem lembro agora, acho que umas 2.000 tornozeleiras são usadas, eu acho que 300 e poucas só. E nós temos muito mais agressores do que essas 2.000 tornozeleiras que estão disponíveis. Estão disponíveis, elas não é que elas podem vir não precisam de uma licitação, elas já estão disponíveis para ser usadas. É só pegar e colocar no pezinho no tornozelinho do moço. Do moço, né? E as mulheres, quais são os direitos delas nesse caso? Encaminhamento para programas de proteção e assistência social, né? O nosso litoral norte, a gente está brigando, nós tivemos agora uma conferência de políticas públicas para as mulheres,
em Porto Alegre, tivemos uma em Brasília, e as nossas representantes foram e pediram uma casa-lar Para as para as mulheres. mulheres. Nós não temos ainda, o Rio Grande do Sul tá devendo muito para as mulheres. Está devendo muito, porque, se não me engano, são só 2 casas que tem no Rio Grande do Sul. Então, não é complicado, né? Garantia de assistência jurídica, então, não é tão bem assim, mas, enfim, acompanhamento policial e transporte seguro para retirar os pertences. É Isso lei, acontece. mas não tem um amparo necessário, né, doutora? Não tem um amparo necessário. Justamente porque alguns ainda percebem, veem as mulheres vítimas de violência como as mulheres que gostam de apanhar. Que provocam essa situação. Ah, mas o que será que ela fez? Ah, mas ela estava usando uma saia muito curta e o marido ficou com ciúmes. É complicado. O marido não gosta, né, que ela use batom vermelho e ela usou. Né? E, enfim, antigamente existiam as penas alternativas, que era cestas básicas. Então, um homem que agredia, ele só pagava a cesta básica e pronto, voltava para casa, para suas mulheres, para agredir de novo. Depois pagar cesta básica de novo. Né? Boa noite, Kelly. Boa noite, que era para estar aqui, né, mocinha? Fugiu de nós. Então, assim, os tipos de violência contemplados pela lei. Violência física, tá? Isso falando do âmbito doméstico, tá? Violência física, que é a violência aparente. Então, a mulher, olho roxo, com o pescoço, muitas mulheres, e aí eu quero falar sobre essa. Eu estou tomando toda. Muitas mulheres sofrem o esganamento. E eu estava lendo uma reportagem sobre pessoas que estão morrendo por um simples chupão no pescoço. Teve uma história de uma criança que faleceu há poucos dias da escolinha. Um coleguinha chegou e deu uma mordida no pescoço da... Não, a criança não faleceu. Essa criança teve um AVC, mas ela se recuperou. Mas tiveram vários... Aí surgiram os outros casos. Por quê? Porque o pescoço, ele é vascularizado, extremamente vascularizado. Então, quando uma mulher sofre esganamento, ela tem esse risco de ter um AVC, por quê? Porque está apertando e não permitindo a oxigenação do cérebro. Então, enfim, falando da violência física, então o risco de morte nesse caso, para mim, não seria só uma violência comum, para mim é a tentativa de homicídio. Violência psicológica. A violência psicológica, gente... Ela é tão velada. Gente, ela é tão dolorida, quanto qualquer outro tipo de agressão. E tem muitas mulheres dentro das suas casas hoje sofrendo esse tipo de agressão e não conseguem colocar para fora. Ou porque não tem amparo, ou porque não tem coragem, ou porque não tem para onde ir, não tem como se manter. As famílias não auxiliam também. Exato. Quem deveria proteger e ajudar, hoje não está fazendo isso. E tem muitos casos, doutora, que a gente trabalha lá no Ilhéaxé, né, com pessoas. E às vezes tem casos de mãe, pai, falando, filha, como eu aguentei teu pai a vida inteira, tu também tem que aguentar. Mãe, mas ele me bate, ele me agride, ele me fala palavras horrendas e devastadoras. Não, tu vai aguentar como eu aguentei. Gente, mãe é amparo. Exato. Mãe é cuidado, mãe é proteção. O que está acontecendo com as mães? Porque ela sofreu esse abuso, ela acha que a filha tenha que sofrer também. Tipo, se ela aguentou, a filha também aguenta. Não. Não permite quebrar o ciclo, né? O ciclo que se repete, né, doutora? Exatamente. E aí a gente pode falar dessa quando se fala do ciclo, crianças, tá? Um relato de uma professora, né? Até nós comentamos sobre. Sim. De uma menina. A menina, ela era uma criança muito alegre, uma criança espoleta, né? Uma criança que brincava, enfim. E do nada ela se tornou uma criança triste. E aí
no dia, no caso, estava muito triste, estava retraída. E a professora chegou para ela e perguntou, tá, fulaninha, o que que aconteceu? Ah, eu tô chateada. Ah, por que tá chateada? Uma criança de 5 anos, gente, não é uma adolescente, é uma criança de 5 anos. Não, é porque o meu pai ficou chateado e quebrou a mesa. Aí a professora, com aquele jeitinho, perguntou, tá, mas por que ele quebrou a mesa? Porque, não, ele brigou com a minha mãe e aí ele quebrou a mesa. Tá, mas ele bateu na mãe também? Não, dessa vez ele só esganou. Ele só enforcou. Ele só enforcou. E aí o ciclo, né? E para ela falou esse histórico, essa história daquele dia com tanta naturalidade, que para ela isso vai ser o normal. Vai ser normal. O amor para ela vai ser isso. Se o marido bater, se o marido esganar, para ela vai ser o normal. E a professora perguntou, tá, mas ele te bateu? Ela disse, não, hoje não. Hoje não. Quem deveria proteger? É o agressor. Na grande maioria, né, doutora? Tá agredindo na grande maioria. Está agredindo a criança, agredindo a mãe, na frente da criança, né? O triste é assim, e isso falando para as famílias, falando para os pais, casais, não briguem na frente dos filhos. Isso é uma marca que vai ficar pro resto da vida. Resto da vida. Né? Não se agridam na frente dos filhos. Porque essa criança, ela não merece levar para a vida dela uma marca tão profunda e levar para a vida dela como se isso fosse o normal, né? Daqui a pouco chegar um namorado, fica furioso e quebra o celular da menina. E a criança acha isso, né? No caso, quando ficar adulta, vai achar que é normal, porque o pai fazia. Né? E o ciclo continua. E o ciclo continua. E as nossas crianças estão desprotegidas, vão crescer adolescentes, vão virar adultos, que também podem se tornar agressores e agressoras, que também tem os dois lados, o feminino e o masculino, porque a mulher também agride, sim, também abusa, né? Então, como cortar esse ciclo? Como encerrar esse ciclo nas famílias? Prestando atenção, gente. Terapia. Gente, terapia, a melhor coisa do mundo. Todo mundo deveria. Eu acho que isso deveria ser. Claro, já tem. Nós, lá em Pinhal, a gente tem uma boa rede, só que com uma boa rede. Só que como a demanda é muito grande, acaba se tornando uma rede pequena. Porque nós temos uma profissional, uma psicóloga para os servidores, e dentro em todos os lugares existe agressão e dentro dos locais de trabalho também tem, né? E nós temos lá, acho que duas psicólogas, mais a psicóloga que é do trabalho e mais um psiquiatra. Então, a nossa profissional falta. Mas tem. Então, quem tiver passando por qualquer tipo de violência, quem tiver dificuldade de deixar de ser um agressor, porque o agressor também precisa de tratamento, gente. E muitas vezes esse agressor também foi agredido. Foi agredido e viu o pai agredindo a mãe, exatamente, o avô agredindo a avó. E em algum momento, na infância, na adolescência, ele sofreu isso também. Sim. Não estou dizendo que não... Né, que ele tá certo, né? Que não tá certo, não. Mas, gente, a grande maioria, a porcentagem de agressores, de alguma forma, foram agredidos também. Sim. Não, e assim, uma coisa é muito certa. A responsabilidade por quebrar o ciclo é nossa. Exatamente. A responsabilidade é unicamente da pessoa que sofreu a violência. Eu sofri violência, eu não quero ser o violentador depois, ou o agressor depois. Não quero, eu vou quebrar esse ciclo. Pronto, é a nossa responsabilidade. Tem que ter força de vontade, tem que ter muito tratamento, precisa, de repente, de um remedinho? Problema nenhum. Hoje em dia... tem para tudo, né? Hoje em dia tem remédio para tudo e, na verdade, assim, é muito bom, de vez em quando, tomar um calmantezinho para acalmar os nervos. Doutora, a Kelly está falando aqui para nós sobre... Vou resumir, tá, Kelly? Para a gente poder conversar sobre isso. Sobre a questão da voz alta. Que muitas mulheres
né? A gente tem relatos de mulheres que, quando o homem altera um pouquinho a voz, ela já sabe que vai sofrer agressão. Então é triste, gente, saber que o teu companheiro ali do dia a dia, pai dos teus filhos, teu marido, alterou a voz, já bate o medo, já bate o pavor. Então, num simples detalhe, alterou a voz, já vem, já tem ciência. Isso é um absurdo, a mulher ter ciência que vai ser agredida, gente. Vai ver com medo. Vive. Não pode fazer tal coisa porque o Se fulaninho vai alterar ficar... a voz, já sabe que vai ser agredida. É um cárcere isso, né? É um cárcere. Uma agressão. Gente, é uma violência extrema. É muito É um triste. tema bem complicado esse Muito que a gente está conversando, mas a gente precisa conscientizar a mulher que não tem esse entendimento em saber que tem direito de se defender. Sim. Não, e uma coisa também, assim, é repetitivo? Vai Sim. ser repetitivo até o dia que não tiver mais nenhuma mulher sendo agredida. Eu estive numa palestra umas 3 semanas atrás, umas 3 semanas, e colocaram as fotos de todas as mulheres do Rio Grande do Sul que sofreram feminicídio. Gente do céu. Eu chorei. Gente, porque não tem limites, os homens não têm limites, as mulheres estão sendo assassinadas pelo simples fato de ser mulher. E detalhe, não tem idade. Tinha uma menina de 14 anos. 14 anos. Mulheres lindas, mulheres com um histórico de vida, assim, show de bola, com profissão. E tem os agressores também, que além de matar a mulher mata os filhos também. Então, é um absurdo isso. O preconceito. Eu não sei o que leva os agressores a fazer isso. Para mim, é homem que não gosta de mulher. Gente, uma criança. Um ser ali que não tem como se defender. E quem deveria proteger tá agredindo, tá matando. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais assunto. Perguntas aqui, elogios para a doutora. Obrigada. Logo, logo voltamos para o intervalinho. Bom dia, pessoal. Aqui é o Gaúcho, do Açougue do Gaúcho. Eu vim aqui fazer esse vídeo para convidar vocês a conhecer a nossa Casa de Carnes aqui, Açougue do Gaúcho, em Cidreira. Casa de Carnes que trabalha com carne de novilho, qualidade, carne chegando todo dia novinha. E queria dizer para vocês que quarta-feira é a nossa grande promoção, a quarta da gauchada. Além de tu comprar barato, de tu ser muito bem atendido e comprar carne de qualidade fresquinha do dia, a gente ainda faz diversos sorteios e eu quero te convidar a entrar no nosso grupo também do WhatsApp, onde a gente já conta com mais de 400 pessoas em questão de uma semana. Pessoal, Açougue do Gaúcho, onde a tradição vira sabor. Número de telefone 519-9422-1111. A gente está localizado aqui na Avenida Principal, na Avenida Fausto Borba Prates, esquina com a União, 3880. Então quem quiser vir comprar conosco, é um prazer receber vocês. Toda quarta nossa promoção. A gente está atendendo alguns restaurantes hoje aqui em Cidreira. E quarta-feira é o dia que tu pode pagar um preço absurdo, muito barato, comprando igual como os restaurantes compram de nós, com um preço reduzido e ainda mantendo a qualidade e o nosso atendimento especializado. Então, pessoal, acompanha a gente aí no Instagram, Açougue do Gaúcho Cidreira, nosso WhatsApp 99422-1111, Açougue do Gaúcho, onde a tradição vira sabor. Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão, conecte-se com quem realmente entende de internet.
Voltamos, mulheres maravilhosas, público maravilhoso. Boa noite, Emily, seja muito bem-vinda. A todos que estão aqui com a gente, né, doutora? Gente, o pai Jorge está aqui com a gente e ele comentou: nisso a gente não errou. Quando eu agredia ele, a gente agredia separado. Brincadeira do pai Jorge, mas é interessante, gente, a gente conversar sobre isso. A agressão é errada, gente. E a agressão na frente do filho, nenhuma das formas deve se fazer. Tanto agredir a mulher ou a mulher agredir o homem, tanto na frente dos seus filhos. Exatamente. Porque isso é traumas. São Pro resto traumas da que não, vida. Dificilmente uma criança que sofre, que vê uma mãe sendo agredida, ela vai conseguir ter um bom relacionamento, ela vai acreditar num homem depois, ou numa mulher, no caso. Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a violência sexual também? Vamos. Então, qualquer conduta que obrigue a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais não desejadas, utilizando-se de força, intimidação ou coerção, é violência sexual. O que acontece? Muitos homens acham que só passou a mão não é nada. Passei a mão porque estava usando uma saia muito curta, estava querendo, com toda certeza. Gente, que horror. Isso também é violência sexual. Um beijo roubado. Teve uma época de carnaval, a mãe lembra da época que teve, foi uma onda de beijos roubados. As criaturas passavam roubando beijo de todo mundo. Isso é crime, gente. Isso é violência sexual. Não é? Quem diz Mas que eu aí, posso... doutora, é só um beijo, vão dizer. Mas tu tá tocando no outro corpo sem autorização. Sem autorização, exatamente. E detalhe, gente, assim, é besteira que a doutora Jandira vai falar, mas um beijo também pode trazer doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, o que acontece? Nós temos uma situação de lei do Código Penal que fala sobre a transmissão voluntária. De doenças para quando a pessoa não... Aí, tem uma questão também que é crime, né, doutora? Tu estar com a doença, transmitir, exatamente, é uma transmissão voluntária. Quer dizer, a pessoa está transmitindo porque quer, sabendo que está com uma doença. Isso é crime, é tipificado no Código Penal. Né? Então, outra coisa também é violência no trabalho. Por exemplo, gente... O assédio. Isso é uma coisa que é muito complicada, porque assim, muitas vezes a menina tem medo de perder o emprego, aí tem aquele patrãozinho meio abusado, e aí o patrão vai lá e vai conversar com a mocinha e começa a passar a mão no ombro, passar a mão no cabelo, de repente chega e dá um carinho na bochecha. Isso é assédio moral, assédio sexual, e isso é violência sexual. A mão no joelho, né? Eu gostaria de pedir para colocar aquela imagem das violências, por gentileza. Então, aqui nessa imagem a gente tem os 5 tipos de violência contra a mulher que estão na Lei Maria da Penha, tá? Nós temos outros tipos que nós falaremos futuramente, porque o tempo é curto. Sim. Então, a violência sexual, ela não é só o ato em si, tá? Fazer com que a pessoa veja também é uma violência sexual, obrigar uma pessoa a assistir. Aí tem para mim, uma pessoa doente, né? Simplesmente faz com que a mulher fique vendo algumas cenas cabulosas. Isso é violência sexual também, né? E, enfim, é um tema bastante doloroso, porque nós temos muitas histórias. Eu acredito que, assim, o que se tem notícia de, tipo, 7 para 10 meninas
e adolescentes de 0 a 17 anos que sofrem violência sexual. Gente, é 0 Gente, que absurdo. a 7 anos. 0 a 17 Quer dizer, anos. nenhuma idade Tem é absurdo. Não tem mas, corpo formado. né? Um bebê. Um bebê. E nós temos mulheres também fazendo isso. Então, assim, ó, a gente está falando sobre a defesa dos direitos das mulheres, mas tem mulheres também fazendo. A gente tem notícias, são muitos casos de mulheres que violentam filhos e filhas e estão matando suas filhas e seus filhos, seus bebês. Então, é muito complicado. É um tema pesado? É um tema pesado. É triste. E eu vejo assim... Mas é o que está acontecendo, né, acontecendo. doutora? E a gente precisa expor isso e prevenir, ensinar e mostrar que está aqui, ó, do nosso lado. Sim, e as crianças, elas têm que ser ensinadas que nem o papai, nem o tio, nem o primo, ninguém, as partes onde a criança pode ser tocada, elas têm que ser ensinadas desde casa, desde mães façam isso. Ensina. Porque os pais também deveriam, mas nós infelizmente nós não temos mais, nunca, eu acho que nunca tivemos, mas antes as mulheres não tinham voz, né? E hoje nem podiam. Hoje temos, né? As crianças antigamente nem podiam falar, se elas eram violentadas durante uma vida inteira e se tornaram mulheres amargas, porque elas nunca conseguiram se curar dessa violência. Então nós temos muitos casos assim, por que a vovó era, como a vovó é chata, como a vovó é fechada, a vovó tá sempre braba, tá sempre... Gente, o que será que a vovó não passou? Quantos relatos? Mas, doutora, agora a senhora falando sobre isso, vovô, eu lembro da minha infância que o meu vô, João, ele não deixava nós junto com os homens ou junto com os primos. A gente ia lá em Santa Catarina com a mãe, né? E eu lembro muito bem, assim, que as meninas ficavam com a avó, com a mãe, com as tia. E se a gente chegasse perto para ouvir ou até para levar alguma coisa, o vô já olhava. O lugar não é aqui. Pode ser um preconceito? Pode, né? Igualdade. Mas ele tinha esse cuidado das meninas, das netas, das filhas, das noras. Ficava dentro de casa e os homens ficavam sentados no pátio, tomando a sua cerveja, o seu vinho, separado. Não deixava as meninas, e principalmente as pequenas. A gente não brincava com as pessoas, com os meninos pequenos. Não deixava. Era separado. Pode ser a criação de antigamente, mas isso foi uma maneira de proteção que eu vejo hoje. Exatamente. Que hoje não tem. Não tem. Hoje em dia, nossa... Não brincar, né, doutora? Duas crianças inocentes brincando. Crianças inocentes não, mas assim, simplesmente larga a criança no colo de uma pessoa estranha, cara, né, um homem. Vai saber o que passa na cabeça dela. Ou então abraçar o tio. Gente, criança não é obrigada a abraçar ninguém. A dica, né, doutora? Primeiro sinal... Desculpa, doutora, pode. Mas o primeiro sinal... vai lá e cumprimenta o tio. A criança não quer. Vai lá dar um beijo na tia. A criança não quer, não obriga. Força. A criança é um ser de luz. Agora eu vou falar como orientadora espiritual. Gente, ela sente na alma dela que a pessoa não é boa. E quem garante que ela já não sofreu algum tipo de agressão? Então não força. Eu adoro lá o meu irmão. Vai lá abraçar teu titio. Gente, um dos agressores também são irmãos. Então vamos tomar cuidado aos sinais das crianças. As crianças estão dando sinais todo dia. Nós que estamos no vucu-vucu do dia a dia, do trabalho, das coisas que não estão prestando atenção. Mas todo dia uma criança está dando sinal. Sim. Todo santo dia. Vamos prestar atenção nisso. Muitas vezes é difícil, assim, principalmente como o vucu-vucu do dia a dia e tal. Nós não podemos julgar mães quando elas não percebem que muitas vezes é difícil a percepção
principalmente quando é dentro de casa, quando é um irmão, quando é um pai, quando é um avô. E nós temos casos, assim, nossa, casos extremos, e não vamos longe, aqui no Túnel Verde. No Túnel Verde nós temos o caso de, não tínhamos, eu acho que eles foram embora. Um avô que tinha um filho com a filha, que teve filho com a Sim. neta. Eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos do túnel. É. Então, tipo, gente, é o nosso avô é a coisa mais gostosa da vida. Nosso avô é tudo. O meu era tudo pra mim. O meu era a minha vida. E esse avô era um monstro. Pra mim, isso é um monstro. É um Isso cara. não é avô. Isso né? não merece nem o cargo de ser avô, porque não existe. Exatamente. Mas, doutora, também relembrando, teve um fato de uma deficiente mental e física de ser abusada pelo avô também ali no túnel. Chegou até mim essa história. Então, gente, que absurdo. É falta de humanidade, não existe mais. Cadê a mãe que cuida daquela deficiente? Cadê o pai? Né? Aí eu pergunto assim, de repente, será que essa mãe também não era abusada por esse avô? Não sabemos, né? E será então... que esse pai sabia que esse avô era um abusador? Ou será que essa mãe, de repente, nunca foi abusada por esse avô, como o pai, de repente, tenha sido um bom pai, mas depois, simplesmente, né, vai saber. A doutora Maria Cristina está dando parabéns às apresentadoras. Obrigada, minha querida. Obrigada, logo vai estar aqui com a gente também. Eu tentei trazer ela, mas ela disse assim, não, esse final de semana não, essa quarta-feira não. Na próxima, então, a gente marca. Então, violência patrimonial. Gente, a violência patrimonial, ela tá tão em voga hoje em dia, e assim, aí as pessoas vão dizer, mas acontece que a mulher tá ficando com um cara mais jovem, então, né? Só que a violência patrimonial não é só financeira, não é só o dinheiro. Destruição de bens, que foi o que eu falei antes sobre o celular, o namorado que joga o celular no chão, né? Ficou com ciúmes, viu uma mensagem, não sei o que, jogou outra. É violência patrimonial. Esconder documentos é violência patrimonial, subtrair valores da mulher. Então, nós temos várias situações que configuram a violência patrimonial, e isso também é crime. Né? Isso é uma das violências que está prevista na Lei Maria da Penha também. Doutora, mas a questão que teve um relato, a questão de uma moça que disse que não se separava do marido. Gente, nós estamos pegando um cafezinho aqui, tá? Que não se separava do marido porque ele não ia deixar ela levar nada, nem aonde os filhos dormiam, colchões, cama, e ela não queria desamparar os filhos. Qual é o direito dela, doutora, sobre esse patrimônio? O direito dela permanece mesmo ela separando. Ela vai ter, se ela for casada, vai ter direito à ameação, ela tem os direitos dela garantidos. Ele, em hipótese alguma, ele pode obrigá-la a sair de casa sem nada. Em hipótese alguma, antes ela pode ir para uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, pedir a retirada dele de casa. Isso é muito interessante, né? gente. Pedir a retirada dele de casa e entrar com uma medida protetiva. Vai ser perigoso, de repente é mais fácil ela sair, largar tudo e ir embora. Sim. Muitas vezes a mulher ela é mais seguro largar tudo e ir embora quando se trata de pensar na vida. Porque se o cara é muito violento, daqui a pouco ele acaba cometendo um feminicídio. Então, assim, tem que ser. Ela tem direito. Mas, infelizmente, a gente ainda tem que pensar no que pode acontecer. Porque, assim, não adianta a gente fazer, agir de uma forma sem pensar no que pode acontecer depois. Se ela tem uma rede de apoio, perfeito. Mas se ela não tem, ela é uma pessoa sozinha, mora sozinha lá eu vou falar da minha cidade, lá em Balneário Pinhal, tá? Ela mora sozinha lá com os filhos e o marido. Não tem uma rede de apoio, os amigos dele são os mesmos amigos dela, é complicado. É complicado. Muitas vezes é mais fácil ela pegar os filhos, ir embora para casa de familiares, e se é do interior, lá para o interior, e para outro estado.
Mas a denúncia é muito importante, Não, gente. Não vou pegar minhas coisas e vou me embora porque ele me agrediu Não, e fica por isso mesmo. Denuncia. Denuncia. Obrigatoriamente. Aí vamos passar para violência moral. O nosso tempo ele está bem. Já passamos das 21 horas. Já estamos passando. Né? Vamos falar um pouquinho da violência moral e vamos deixar a violência virtual para o próximo programa, né? Porque temos muita coisa para falar. Então, a violência moral, ela é mais comum do que se imagina, tá? Nós temos... gente, doutora, mas eu acho que a violência moral, ela é mais... como que eu vou me expressar? Ela está no dia a dia maior que a violência física. Com certeza. Né? Com certeza. Porque numa palavra tu já agrediu a pessoa, exatamente. Tu já... Né? Tipo, então... por que acabou o casamento? Era uma vagabunda. Eu peguei Exato. na cama com outro. Ou sai postando nas redes sociais. Já vi textões de maridos que no caso as mulheres pediram divórcio, e os maridos não se conformaram e foram pro Facebook, pro Instagram, fazer textões difamando, falando horrores dessa mulher. Que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher é aquele outro. Gente, mesmo que ele tenha pego essa mulher com 10, ele não tem direito. Ele não pode. Isso é crime. Isso é crime. Né? E falsas acusações, enfim, não tem nem o que falar. Porque a agressão não é só do marido com a esposa. É de um irmão para uma irmã, do marido, né, com a esposa, do pai, de qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo tem essa agressão. É claro que assim, a violência doméstica ela se configura no ambiente familiar. Né? Não é quando se fala em violência doméstica, nós estamos falando de violência entre as famílias. Né? A violência sexual, por exemplo, a violência moral tem fora, mas hoje o que a gente está falando é sobre as violências dentro de casa. Né? E é isso, então, entendendo isso, doutora, teve um acontecimento alguns anos atrás, que como a gente é religioso, a gente amparou uma pessoa que foi agredida, né? E orientamos e demos o caminho necessário para o amparo. E o agressor entrou em contato comigo falando horrores, né? Falando horrores, que eu que tinha acabado com o casamento deles, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, nessa questão, eu posso denunciar como mulher e como religiosa, porque ele usava a minha religião para me difamar, para me xingar, para... Existem 2 tipos de agressão aí, doutora? Existem 2 tipos de agressão aí. A religiosa. Aí houve um preconceito religioso e a calúnia e difamação. Né? Então, são 2 crimes tipificados em lei que ele deveria ter sido denunciado, deveria ter sido feito um boletim de ocorrência. Mas aí é a questão da falta de conhecimento. Exatamente. Por isso o nosso programa, para falar sobre isso, dos nossos direitos, passar conhecimento, a doutora Jandira, conhecimento aqui de estudo de anos, né, trabalha com vários casos também, passar para todas nós, porque eu também estou aqui aprendendo, somos eternos aprendizes, né? Tá. Então, assim, gente, maravilhoso ficar falando com todos, né? Porque, na verdade, eu não tenho muito jeito aqui com essa coisa de ficar respondendo no Facebook. Nos comentários. Mas nós temos uma pessoa que é expert. Então, muito, doutora. Nossa querida mãe Ivanete, mas assim, ó, maravilhosa. As mulheres comentando aqui. Gente, esse é um assunto muito amplo, né, sobre agressão à mulher. E a gente vai deixar o assunto cibernético para o próximo programa. Né, vou ver com a chefe aqui se ela autoriza mais uns minutinhos de alguns relatos, né, doutora? Porque é importante, gente, não a gente só
comentar de lei, muito importante, né, o que a doutora está trazendo para nós, mas também relatar esses fatos que a gente comenta são reais, gente, que chega Sim. até nós, né? A doutora Jandira como advogada, orientadora, eu como orientadora espiritual, chega na gente, esses casos são reais, gente. Vocês têm que entender como é difícil, mesmo sendo pessoas estranhas, a gente vê tantas barbaridades acontecendo de um ser humano para outro ser humano. E muitas vezes é de um ser humano que deveria proteger e não protege. Exatamente. Né? Então, principalmente, claro, a agressão de todas as formas, né, é crime. Mas, gente, criança, vamos cuidar das nossas crianças. Eu sei que eu toco nessa tecla muitas vezes, até no programa Povo de Axé, mas nós mulheres, por mais que somos agredidas, a gente consegue gritar, a gente consegue denunciar, a gente consegue fazer algo de alguma forma para nos proteger, até nos calar, sofrer calada. Mas a criança não tem. Não tem. Não tem, gente. A criança, não tem. se disser para ela, eu vou fazer mal para tua mãe, ela não vai falar. Ela Se tá não sendo fala. agredida. Ela não vai falar. Porque Doutora, ela vai proteger. A Duda, a Maria Eduarda, diz que na escola dela eles vão ensinar sobre aonde não tocar nas crianças. Isso deveria ir pro plano da BNCC, porque infelizmente hoje nós Todo mês de maio, infelizmente hoje deveria ir para o currículo, porque hoje nós não temos mais, como a gente falou, nós não sabemos mais em quem confiar. Vai confiar no pai? Nossa, o pai é o genitor, gente, os pais estão fazendo, então, tipo, e aí? Né? Mulher com mulher também. A Lei Maria da Penha, ela também protege nos casais. Microfone, Pai Jorge. Os Pai Jorge casais, está fazendo uma pergunta aqui para a doutora. Os casais homoafetivos, feminino no caso, também. Também tem essa previsão. Então, ali são as duas tendo os direitos. Os direitos delas. Protegidos pela Lei Maria da Penha. Então, eu vou pedir para colocar Doutora, deixa eu te interromper só para falar uma coisinha na questão de dar os parabéns para as nossas professoras, né? Hoje é pelo dia delas, porque sem elas não existem outras profissões, por elas poderem ensinar todos os dias a nós, os nossos filhos, nossos familiares. E as professoras não têm uma rede de apoio, mas se todo mundo tivesse a noção do que a professora passa sem amparo também, a professora também não tem amparo. E muitas vezes são elas que denunciam as agressões nos jovens, adolescentes, crianças e até de mães que se abrem com elas. Então, parabéns às professoras, a todas aquelas que ensinam, né, pra gente que... Guerreiras e, olha, porque... Antigamente a professora para nós era tudo, né, era a mulher. E hoje elas são agredidas. E elas são agredidas. Que dó. E passam por tantos desafios no dia a dia que fica difícil. Mas elas são as mulheres e homens também que apoiam e denunciam esse caso. Porque muitas vezes a criança e o adolescente não consegue falar para a família, para alguém que ela confia, não consiga chegar num parente, num amigo, mas consegue falar para a professora. Então, o meu muito obrigada e o parabéns a essas mulheres maravilhosas. E acreditem, vocês fazem muito a diferença nesse mundo. E parabéns a todas as professoras. Parabéns. Então, né, chegamos ao fim, né? Tem mais algum comentário, mãe Ivanete? Não, gente, se eu comentar mais alguma coisa, eu choro. Porque, choramos, olha, gente, essa... É um tema bem sensível, Bem sensível. Obrigada, minha querida. Parabéns
Prof. Maria Eduarda. Parabéns, minha filhota, né? É. Eu tenho na minha família também, é uma família de educadores, parabéns às minhas tias, né? Eu tenho primos também que são educadores, parabéns pelo dia de vocês. Então, é uma gente, profissão muito bonita, né, doutora? Direitos não são luxo, são base. São base. Então, são garantias que nos permitem viver com dignidade, liberdade e respeito. E hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar que informação é poder. Então, mulheres, vamos lá. Vamos nos informar, vamos nos tornar empoderadas. A informação, a leitura, o estudo. Mulheres que estiverem sofrendo violência, estudem para conseguir se libertar. Liberdade para viver. Liberdade para se empoderar, né? E obrigada a todos que nos assistiram, obrigada mãe Ivanete, foi maravilhoso e vai ser todos os programas. Todos os programas. Né? E até o próximo encontro. Sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Muito mais. Eu vou pedir para colocar o nosso... Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna. Que eu, mais do que nunca, dos limos da alma me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta! 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 Noêmia de Souza. Boa noite, mulheres maravilhosas. Uma ótima restante de semana para vocês. Até quarta que vem. Dúvidas, não deixe de entrar em contato. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos espalhar essas informações para todas as mulheres, para cada uma saber o seu direito e se prevenir também. Se prevenir, exatamente. Então, boa noite boa noite. Todas, boa noite a todos que estão aqui no estúdio também. Obrigada. E obrigada mais uma vez, mãe Ivanete. Obrigada, doutora.